Antes de orarmos, eu quero te convidar a acalmar o coração e permitir que a presença de Deus te envolva. Respire fundo e reconheça que Ele está aqui, no meio da sua rotina, no silêncio do seu quarto, no peso das suas preocupações e também nas suas vitórias. Em cada geração, Deus tem chamado o seu povo a uma vida de comunhão constante. Isso não é apenas uma disciplina espiritual, é um convite amoroso para permanecermos conectados àquele que nos sustenta. A palavra de Deus nos lembra, vez após vez, que a oração é mais do que palavras. Ela é o canal que mantém nossa esperança viva, nossa fé firme e nosso espírito desperto. O apóstolo Paulo nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. E em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar. Não se trata de repetir frases o dia inteiro, mas de cultivar um coração que caminha com Deus em cada decisão, cada pensamento e cada passo. A oração é o alento da alma, é o momento em que deixamos de carregar sozinhos o peso da vida e entregamos ao Pai aquilo que nossas mãos já não conseguem segurar. Em Efésios 6:18, somos chamados a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso significa que não existem situações pequenas demais ou difíceis demais para apresentar ao Senhor. Em cada momento Ele nos ouve, nos acolhe e nos fortalece. E quando aprendemos a viver assim, descobrimos algo poderoso. Oração não é um ritual, é um relacionamento. É como uma casa em que entramos todos os dias, com confiança, sabendo que o Pai nos espera. Se esta mensagem já tocou seu coração até aqui, escreva amém nos comentários. A Bíblia nos mostra que a oração não é apenas uma prática piedosa. Ela é uma arma espiritual, uma fonte de força e um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Quando o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 4:2, perseverai em oração, vigiando nela com ações de graças. Ele nos ensina que orar não é um ato isolado, é um estilo de vida que molda nosso interior. E quando nos mantemos vigilantes, com o coração agradecido, começamos a enxergar a mão de Deus até mesmo nas coisas que antes pareciam comuns. A oração abre portas que a força humana não consegue abrir. Ela nos conecta à presença poderosa de Deus e nos mantém de pé quando tudo à nossa volta parece querer nos derrubar. Tiago 5,16 afirma que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é um discurso vazio, não são palavras lançadas ao vento. A oração transforma realidades, cura feridas, restaura lares, traz renovo e fortalece o espírito cansado. Mas além disso, ela nos transforma por dentro. Ela quebra o orgulho, acalma a ansiedade, purifica a mente e aproxima nosso coração do Pai. E quando a vida está tranquila, oramos. Quando a vida está pesada, oramos. Quando estamos cheios de alegria ou atravessando dores profundas, oramos. A oração sustenta, ilumina, corrige, protege e fortalece. Ela cria dentro de nós uma constância espiritual, as tempestades de resistir e reconhecer Deus até mesmo nos dias nublados. Por isso, meu amigo e minha amiga, não abandone este lugar de intimidade. Não abra mão desse diálogo sagrado que te mantém conectado ao céu. Uma das razões pelas quais a palavra de Deus nos chama a permanecer firmes em oração é porque vivemos em constante batalha espiritual. Não é uma guerra visível com armas humanas, mas uma luta diária que afeta nossa mente, nossas emoções, nossas decisões e nossa fé. A Bíblia revela que enfrentamos inimigos de várias frentes. O diabo, que tenta destruir nossa confiança. As influências espirituais malignas, que procuram semear medo, confusão e desânimo. O mundo, que constantemente tenta nos afastar dos princípios de Deus.
e a nossa própria carne, que trava uma guerra contra o espírito. Mas há uma verdade inabalável que você precisa guardar no coração. Todos esses inimigos têm algo em comum. Nenhum deles pode resistir ao poder de Deus. Nenhum deles pode vencer o nome de Jesus Cristo. Nenhum deles pode triunfar sobre alguém que se posiciona em oração com fé. A oração, além de refúgio, é também batalha. É no lugar de oração que recebemos força quando estamos fracos, coragem quando estamos assustados e discernimento quando estamos confusos. É onde encontramos paz no meio da tempestade e ousadia para continuar quando tudo manda parar. O salmista declara em Salmo 34:7: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Isso significa que você não luta sozinho. Guardas celestiais ao seu redor. Ele te protege mesmo quando você não consegue perceber. E quando você ora, você se posiciona num lugar de autoridade espiritual que fecha portas ao inimigo e abre caminhos para a presença do Senhor agir. Quando negligenciamos a oração, abrimos brechas em nossa vida espiritual. Não é que Deus nos abandone, Ele continua fiel. Mas o nosso coração se torna menos sensível, menos atento, menos firme. A voz de Deus, que antes era clara, começa a ficar distante. Passamos a confiar demais na nossa própria sabedoria, nos nossos próprios sentimentos e, aos poucos, nos afastamos do lugar de dependência e segurança que a presença de Deus nos oferece. Jesus sabia disso. Por isso ele ensinou, em Lucas 18:1, que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. A oração mantém a chama da fé acesa. Ela fortalece o espírito, afasta a incredulidade e nos mantém firmes quando o cansaço emocional e espiritual tenta nos derrubar. É na oração que encontramos paz quando o mundo ao nosso redor está em caos. É na oração que recebemos clareza quando enfrentamos incertezas. É na oração que o Espírito Santo nos guia, nos corrige, nos consola e nos fortalece. E é importante entender, oração não é apenas falar, também é escutar. É ter momentos de silêncio diante de Deus, onde o coração se aquieta e a alma se rende. É nesses momentos que Ele nos revela caminhos, nos cura de feridas profundas, renova nossas forças e realinha nossas emoções com a sua vontade. A oração torna a nossa armadura diária, fortalecendo nosso espírito contra ataques invisíveis e pensamentos destrutivos. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 10:4: "As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas." A oração é uma dessas armas poderosas. Ela quebra cadeias que nos prendem, destrói medos que nos limitam e silencia vozes de acusação. Quando oramos, Deus age, muitas vezes de maneiras que nem imaginamos. Por isso, eu te encorajo hoje a não tratar oração como última opção, mas como o primeiro passo diante de qualquer circunstância. Que ela seja a respiração da sua fé, o alicerce do seu dia, o fundamento da sua confiança em Deus. Ore ao acordar, entregando o dia nas mãos do Pai. Ore antes de tomar decisões, pequenas ou grandes. Ore antes de dormir, deixando sobre o altar tudo aquilo que pesa no seu coração. E, acima de tudo, mantenha essa linha de comunicação aberta, não apenas para pedir, mas também para ouvir, agradecer, render-se e contemplar a presença de Deus. A oração nos faz enxergar além das circunstâncias. Ela nos lembra que não somos guiados por aquilo que vemos, mas por aquele que governa todas as coisas. Ela nos dá discernimento espiritual, clareza diante da confusão e paz em meio ao turbilhão emocional. Quando você se posiciona em oração, você não apenas fala com Deus, você se coloca sob a proteção dEle, sob a sabedoria dEle, sob a direção dEle. E quando você persevera na oração, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando.
Ele está moldando o seu coração, fortalecendo a sua fé e preparando o caminho para algo maior. O autor de Hebreus nos lembra que Deus recompensa aqueles que o buscam com diligência. A oração é a chave para acessar essa recompensa, a sua presença, a sua paz, a sua direção. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você vive em oração, vive em paz. Quando você caminha em oração, caminha em poder. Agora que preparamos nosso coração com a verdade da palavra, vamos nos voltar a Deus em oração de entrega e dependência. Feche os olhos, se possível, e permita que cada palavra seja mais do que som, que seja entrega real, profunda e sincera. Pai Celestial, Tu és poderoso, Tu és soberano e nada... Hoje eu abro meu coração diante de Ti e peço que Tua presença envolva cada área da minha vida. Renova em mim o fogo da oração. Reacende a chama da fé. Desperta dentro de mim um desejo profundo de Te buscar todos os dias, não apenas quando enfrento tribulações, mas também quando minha alma encontra descanso. Ensina-me a manter comunhão contigo, como um filho conversa com seu pai amoroso. Senhor Jesus, cria em mim um anseio verdadeiro pela Tua presença. Eu quero Te conhecer, mas caminhar contigo de perto, ouvir Tua voz e Te obedecer com alegria. Quero Te amar com todo o meu coração, minha alma, minha mente e minhas forças. Que não haja nada em mim que se levante contra a Tua vontade. Que meus pensamentos sejam purificados, minhas emoções alinhadas e meu espírito fortalecido em Ti. Declaro, como no Salmo 27, que o meu desejo é habitar na Tua presença todos os dias da minha vida. Em momentos de angústia, Tu me escondes sob Tua proteção. Em tempos de batalha, Tu me levantas acima dos meus inimigos. E quando as sombras da vida tentam me cercar, Tua luz me guia, Tua paz me sustenta e Tua força me renova. Por isso, hoje, eu Te entoo louvores e agradecimentos. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu sustento e minha alegria. Senhor, neste momento eu também apresento diante de Ti cada pessoa que se sente cansada, desanimada ou esgotada espiritualmente. Quantos têm carregado fardos pesados? Quantos têm chorado em silêncio? Quantos têm sentido que já não possuem forças, nem mesmo para orar? Mas Tu, Pai, és aquele que fortalece os fracos, que renova os que estão abatidos, que sustenta os que estão à beira do colapso. Tu és o Deus que luta por nós quando não temos mais energia para lutar. Mostra Teu poder nas áreas onde há fraqueza. Revela Tua glória nos lugares onde há dor. Que aquele que se sente sozinho perceba agora que não está abandonado. Tu és o Deus que nunca perde batalhas, o Deus que sempre vence, o Deus que sempre sustenta. Declaro que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza e que o Teu Espírito Santo visita agora cada coração que clama por socorro. Enche-nos de coragem, ousadia e fé. Dá-nos o coração de guerreiros que lutam de joelhos, que não desistem, que permanecem firmes, mesmo quando o mundo quer nos derrubar. Ajuda-nos a resistir a todo desânimo, a toda dúvida, a toda incredulidade que tenta se levantar contra a Tua palavra. Guarda nossa mente das mentiras que o inimigo sussurra e mostra-nos, mais uma vez, quem Tu és. Nosso refúgio, nosso sustento, nosso socorro sempre presente. Quando o desespero quiser falar mais alto, que a Tua voz seja mais forte. Quando o medo quiser controlar, que a Tua paz governe. Quando a fraqueza dominar, que o Teu poder se manifeste. Se você crê que Deus renova suas forças, escreva: renova-me, Senhor, nos comentários. Pai amado,
Tua palavra nos lembra em Efésios 6, 12, 13, que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar da Tua verdade e nos envolver em escuridão. Sabemos que o combate é real, mas também sabemos que Tu nos deste armas espirituais para enfrentar cada batalha. Por isso, Senhor, hoje eu clamo por força para continuar de pé. Ensina-nos a vestir diariamente a Tua armadura, o cinturão da verdade que nos mantém firmes, a couraça da justiça que protege nosso coração, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação que guarda nossa mente e a espada do Espírito que é a Tua palavra, viva, poderosa e infalível. Senhor, dá-nos discernimento para não cairmos nos enganos deste mundo. Ensina-nos a reconhecer as armadilhas espirituais que tentam nos desviar. Fortalece nossos passos para permanecermos no caminho estreito, mesmo quando a caminhada se torna árdua. Quando as tentações se levantarem, que Teu Espírito Santo seja nossa força. Quando pensamentos de medo, derrota ou confusão surgirem, que Tua verdade prevaleça e ilumine cada área escura dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar quando não vemos, a permanecer mesmo quando não sentimos, a continuar mesmo quando não entendemos. Faz-nos lembrar que a vitória não depende da nossa força, mas do Teu poder que opera em nós. Tu és o Deus que abre caminhos, que acalma tempestades, que transforma cenários e que levanta guerreiros onde antes havia fraqueza. Dá-nos coragem para avançar, fé para resistir e sabedoria para discernir. Senhor, eu decido colocar minha confiança somente em Ti. Tua palavra declara em Salmo 27 que confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E é exatamente isso que faço agora. Entrego a Ti todas as minhas preocupações, minhas batalhas, meus medos, meus sonhos e minhas esperanças. Eu escolho lembrar que não existe força humana que se compare ao Teu poder, nem estratégia terrena que supere Tua sabedoria. Tu és o Deus que vai à frente, que prepara o caminho, que sustenta o que te pertence e que abre portas que ninguém pode fechar. Tu nunca abandonas aqueles que te buscam. Nunca deixas desamparado quem clama pelo Teu nome. Tu és fiel, constante e imutável. E por isso meu coração encontra descanso em Ti. Espírito Santo, obrigado por reacender a chama da oração dentro de nós, por nos lembrar que não oramos sozinhos, mas com a Tua ajuda. Obrigado por nos ensinar a orar com fé, por interceder por nós quando já não temos palavras, por nos fortalecer nos momentos de silêncio e nos dias de batalha. Continua a moldar nosso coração, Senhor. Tira de nós tudo o que nos impede de crescer. Dá-nos sensibilidade para ouvir Tua voz, humildade para obedecer, perseverança para continuar e ousadia para declarar Tua verdade sobre cada área da nossa vida. Que nossas orações não sejam apenas pedidos, mas também entrega, confiança e adoração. Que nosso relacionamento contigo se aprofunde e que nossa fé se torne inabalável diante das tempestades. E agora, enquanto o silêncio da noite te envolve, faça uma última entrega ao Senhor. Diga a Ele com sinceridade: Pai, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Não precisa ser perfeito, não precisa ser eloquente, basta ser verdadeiro. Ele acolhe cada palavra, cada emoção, cada dúvida e cada esperança. Permita que o amor de Deus acalme sua mente. Sinta a tensão se desfazendo devagar. Sinta o peso do dia se afastando. Sinta a paz que excede todo o entendimento repousando sobre você. Que o descanso desta noite seja leve. Que o seu coração encontre consolo. Que a presença de Deus te envolva como um abraço seguro. E que amanhã, quando você abrir os olhos, uma nova força desperte dentro de você. Amém.